Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, parte 26, capítulo 151. Naquele cenário mental que ondulava como a superfície de um lago de cor dourada pálida, o sábio dos 6 caminhos vestia um manto branco, seus cabelos e barba tão brancos quanto a neve. Ele estava boquiaberto, completamente estupefato diante da pessoa à sua frente. Bem em frente a ele estava um shinobi de cabelos loiros, que aliás, possuía o Rinnegan. Por dentro, o sábio dos 6 caminhos sentia como se sua cabeça fosse explodir. Que situação é essa? Por que Azura e Indra estão fundidos? Eu estava dormindo por um instante. O que está acontecendo no mundo shinobi? Ele compreendeu que o Rinnegan era o resultado da combinação do poder de Azura e do poder de Indra, mas estava perplexo. Porque eles podiam se fundir de uma maneira que ele não entendia de forma alguma. Ele imaginou que não havia dormido muito tempo, então como era possível que ao acordar, as coisas tivessem ficado tão estranhas? Enquanto isso, Naruzuki também parecia perplexo. Olhando fixamente para o sábio dos 6 caminhos, ele pensava, onde é este lugar? E quem é aquele velho de barba branca? Eu estava no meio de uma luta, então como fui parar aqui? Apesar da confusão, Naruzuki perguntou em voz alta, Ei, vovô de barba branca, quem é você? E onde é isso? O sábio dos 6 caminhos estava prestes a responder, mas o tempo de fusão de Naruzuki se esgotou abruptamente. Aquele reino mental desapareceu num instante. Naruzuki se dividiu novamente em 2 pessoas, Naruto e Sasuke. Após se separarem, Naruto ainda estava atordoado, enquanto Sasuke observava cautelosamente os arredores para garantir a segurança de ambos. Depois de olhar em volta, Sasuke relaxou. De fato, aquele Uchiha desconhecido havia sumido. Enquanto isso, dentro do próprio espaço mental de Naruto, a raposa de 9 caudas chorava copiosamente. Um instante antes, quando Naruzuki encontrou o sábio dos 6 caminhos, a raposa de 9 caudas também estava dentro dele, vendo o velho homem que os trouxera a este mundo. Para todas as bestas com cauda, aquele velho sábio era praticamente um pai. Fazia muito tempo desde que a raposa de 9 caudas vira o sábio dos 6 caminhos pela última vez, então estava tomada pelas lágrimas. No mundo exterior, Naruto ainda estava completamente perplexo quanto à identidade daquele velho de barba branca. Ele não tinha a menor ideia. Então, perguntou a Sasuke. Sasuke, você tem alguma ideia de quem era aquele vovô de barba branca? Sasuke balançou a cabeça. Não faço ideia. Não tenho nenhuma informação sobre ele. Mas você se lembra daquele poder imenso que tínhamos agora há pouco? Sasuke se referia ao momento em que o chakra de Azura e Indra ressoou, fazendo Naruzuki despertar brevemente o Rinnegan. Embora Naruzuki não tenha usado o Rinnegan na luta, Sasuke claramente sentiu seu poder aterrador. Naruto coçou a cabeça incerto. Você quer dizer aqueles olhos especiais? Isso, eu me lembro de tê-los notado. Naruto teve a mesma percepção que Sasuke. Em sua mente, aqueles olhos eram incrivelmente poderosos. Se tivessem conseguido usar o poder do Rinnegan no meio da batalha, provavelmente teriam derrotado aquele homem mascarado. Sasuke assentiu com a cabeça, agarrando Naruto com entusiasmo. Vamos encontrar aquele homem. Quem estamos procurando? Perguntou Naruto, sem entender nada. Rangendo os dentes, Sasuke cuspiu um nome, Uchiha Itachi. Quero usar o poder de Naruzuki para matá-lo. Vingar todo o clã Uchiha. Naruto coçou a cabeça novamente. Mas sabemos onde ele está agora? E não deveríamos contar ao sensei primeiro? Ele estava mais do que disposto a ajudar Sasuke, mas achava que eles deveriam pelo menos consultar o sensei antes de partirem. Ao ouvir aquele lembrete, Sasuke percebeu que estava tão empolgado com o poder de Naruzuki que havia perdido a compostura. E na verdade, ele não fazia ideia de onde Uchiha Itachi poderia estar escondido naquele momento. Enquanto isso, em Amegakure, Senshi observava com satisfação um movimento intenso ao redor do Banco Senshi. Desde o primeiro dia, os negócios prosperavam. A essa altura, muitos moradores já haviam conseguido empréstimos sem juros no banco de Senshi. Estavam incrivelmente gratos, exibindo sorrisos radiantes de alívio. Saindo do banco em grupos de 2 ou 3, conversavam animados, transbordando esperança para o futuro. Não temos sorte de ter Lord Senshi em Amegakure? Nenhuma outra vila tem algo parecido. É sério. Antes de vir parar aqui, eu era um refugiado em Kusagakure. Lá, gangues de agiotas estavam por toda parte. As pessoas em apuros não tinham escolha a não ser pedir dinheiro emprestado a eles e acabavam esmagadas por dívidas implacáveis. Com Lord Senshi por perto, isso jamais aconteceria aqui. Graças ao empréstimo sem juros do banco dele, posso comprar mais sementes e novas ferramentas agrícolas. O comentário daquele aldeão animou ainda mais os outros, já que agora eles também podiam comprar ferramentas melhores e mais sementes para uma colheita maior. Além disso, poderiam melhorar a vida de suas famílias, comprar roupas novas, obter alimentos mais nutritivos. Não foram apenas os agricultores que se beneficiaram. Todos em Amegakure estavam ganhando com o Banco Senshi. Com financiamento suficiente do Senshi, Ami, que já apresentava um crescimento considerável, agora parecia ter embarcado em um foguete, acelerando a uma velocidade vertiginosa. Nesse boom, todos os tipos de encomendas incomuns surgiram como bambu depois da chuva. Os mercadores logo descobriram que Karin podia entregar suas remessas rapidamente. Eles reagiram como se tivessem encontrado um tesouro enterrado. Antes, uma caravana de carroças levava uma eternidade para transportar mercadorias de outras aldeias até Amegakure. Agora, bastava enviar um pedido para Karin, que entregava a carga num instante. Em Ami, todos os setores fervilhavam de atividade. As empresas corriam para comprar matérias-primas ou para vender produtos acabados. Todos estavam atolados em trabalho. A própria Karin estava radiante, nadando em novas encomendas como se tivesse encontrado um tesouro gratuito. Seus cartões de raspadinha dispararam, atingindo facilmente sua meta inicial de juntar 100.
Mas na verdade 100 não eram suficientes. Ela havia completado mais de 300 milhões de ryu em tarefas no total, acumulando uma montanha de raspadinhas, nada menos que 160 cartões. Dentro do espaço Kamui, Karen sorria de orelha a orelha diante daquela grande pilha de cartas. As 3 pequenas bestas com cauda espiaram curiosas, mas sem a permissão dela, apenas ousaram se aconchegar no canto, observando ansiosamente. Shukaku olhou para Karen, depois para aquela pequena montanha de cartas, murmurando: Ei, velha 6, o que você acha que ela está aprontando? Saiken respondeu: Não faço ideia. Nunca vi essas coisas de cartas. Então, a câmera se voltou para Matatabi, em outro canto. Velho 2, você tem alguma pista do que Karen está fazendo? Matatabi balançou a cabeça veementemente. Não, mas tenho um mau pressentimento. Ao ouvir isso, Saiken empalideceu. Velho 2, eu imploro que você não tenha nenhum sentimento ruim. Toda vez que você tem, algo terrível acontece. Matatabi assentiu em concordância. Sim, se não tivesse esses pensamentos, talvez nada de ruim acontecesse. Shukaku, observando os outros 2 encolhidos de medo, zombou. Bando de covardes. Do que há para ter medo dessa mulher? Correção, disse Saiken. Ela não é uma mulher, ela ainda é uma menina. Você entendeu errado. Shukaku zombou. Vou chamá-la do que eu quiser. Ele tinha acabado de dizer isso quando Karen interrompeu alegremente. Shukaku, vem cá, já preparei seu almoço. O rosto daquele cão guaxinim tão altivo um instante antes, murchou instantaneamente como uma abóbora definhada. Mesmo assim, ele não a fez esperar, aproximando-se cautelosamente de Karen. Num relance, avistou algo, cozido com sabor de óleo, num prato. Sua voz tremia. Karen-chan, FO, foi você que fez isso? Se não foi, eu não vou comer, com certeza vai me fazer tossir. O motivo da pergunta era que Shukaku havia percebido que Karen não tinha ido à zona de perigo da cozinha para preparar sua habitual culinária obscura. Portanto, aquele prato estranho e oleoso devia ter vindo de sabe-se lá onde, e não de sua própria autoria. Ao ouvir a pergunta de Shukaku, Karen sorriu radiante e respondeu: Claro que fui eu que fiz. Uma mordida e você vai saber que tem o mesmo gosto de sempre. Shukaku sentiu um arrepio na espinha. Mas eu não vi você cozinhando nada antes, Karen-chan? Karen exibiu um de seus cartões de raspadinha com um aceno casual. Vocês não me viram cozinhar porque raspei um cartão, e foi assim que consegui este prato. Isso só o deixou ainda mais confuso. Raspe um cartão? O que é isso exatamente? Karen sorriu. Experimente primeiro, e eu explico enquanto você come. Shukaku balançou a cabeça apressadamente. Karen-chan, este prato é enorme, não tem como eu terminar sozinha. Que tal chamar o velho 2 e o velho 6 para me ajudarem? Ao ouvirem isso, Matatabi e Saiken congelaram. Qual de nós é arrogante agora? Se você vai se dar mal, por que nos arrastar junto? Mas ao verem Karen assentir, fazendo um gesto para que viessem provar a iguaria com Shukaku, eles só conseguiram se aproximar, tremendo para compartilhar a refeição. Enquanto comiam, Karen esclareceu a confusão de Shukaku. Ela pegou um cartão raspadinha e disse: Este é do Senshi, o grupo mercenário que fornece os cartões raspadinha. Depois de raspado, ele se transforma no prêmio. Dito isso, ela o riscou casualmente. Bem diante dos olhos incrédulos das bestas com cauda, o cartão se transformou em outro prato daquela comida com sabor de óleo. As 3 bestas com cauda quase desmaiaram de desespero. Enquanto isso, Karen estava radiante. Que ótimo! Agora vocês 3 podem comer 2 porções. Vamos ver se consigo raspar uma terceira porção para que cada um de vocês possa comer uma. No instante em que ouviram aquilo, Shukaku e companhia lamentaram-se internamente. Oh, por favor, nos poupe. Essa coisa oleosa é um horror. Naturalmente, seus apelos silenciosos não surtiram efeito. Karen estava completamente imersa na mania de raspar a cabeça, determinada a garantir uma terceira porção de culinária obscura. Depois de gastar 7 ou 8 raspadinhas, ela finalmente conseguiu outra. As bestas com cauda sentiram suas últimas esperanças se desfazerem em pó. Que pecados terríveis cometemos para sermos aprisionados no espaço Kamui, forçados a suportar sua culinária sombria todos os dias. Nesse instante, Senshi usou a distorção espacial de seu karma para se teletransportar. Ao vê-lo, Karen exclamou: Senshi, você já almoçou? Se não, posso riscar da sua lista um prato que preparei para você. Senshi imediatamente balançou a cabeça como um chocalho. Não. Estou bem, já comi. Vim perguntar se você quer ir comigo ver o irmão Cobra. Tenho um negócio a tratar com ele. Os olhos de Karen brilharam enquanto ela sentia com firmeza. Claro, quero ir fazer missões com o Senshi. Na verdade, além de querer realizar missões, ela também só queria ver como Senshi enganaria Orochimaru novamente. Afinal, toda vez que Orochimaru fazia um acordo com Senshi, pagava caro por isso. Só de pensar na cara de frustração de Orochimaru, sem outra opção a não ser ceder, Karen dava uma risadinha por dentro. Esse tipo de cara malvado precisa levar uma boa surra do Senshi. Karen e Senshi então partiram para visitar o laboratório de Orochimaru. Desta vez, Senshi tinha um item específico perfeito para Orochimaru e planejava oferecê-lo a um preço de amizade, em outras palavras, extorquir uma grande quantia em dinheiro. Após ter fundado o Banco Senshi, impulsionado a economia de Amegakure e acumulado uma montanha de pontos de emprego, ele ainda estava impaciente por mais. Queria desbloquear o sorteio avançado para obter suas joias do infinito. Então, sim, não havia tempo para descansar. Ele precisava ganhar mais pontos rapidamente. Após ter traçado seu plano, ele levou Karen consigo para ver Orochimaru sem demora. Dentro do laboratório de Orochimaru, tanto ele quanto Yakushi Kabuto estavam debruçados sobre o eterno enigma do elixir de chakra eterno.
trabalhando incansavelmente para desvendá-lo. Estavam imersos em suas pesquisas quando, de repente, um sinistro vórtice vermelho escuro e giratório surgiu atrás deles. Deles saíram Senshi e Karin como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ao vê-los, Karin saltou para o lado de Orochimaru. Alarmado com a chegada deles, Orochimaru desligou rapidamente o instrumento à sua frente. Dirigindo-se a Karin, disse: Assistente Shan, é melhor você não tocar em nada aqui no meu laboratório. Há muitos materiais perigosos por aqui. Qualquer acidente pode ser um problema. Essa foi uma lição aprendida diretamente com a última visita, quando Karin causou um estrago considerável. Karin franziu levemente a testa. Será que existem tantos perigos assim? Orochimaru assentiu gravemente. Com certeza. Está vendo aquele becker verde ali? Apenas uma gota daquela toxina poderia facilmente matar um shinobi. E essa é apenas uma das 8 ou 9 amostras mortais que temos aqui. Ele estava tentando avisá-la de antemão, para que ela não causasse nenhuma confusão. Mas assim que Orochimaru terminou de falar, Karin abruptamente invocou um esqueleto rosa e translúcido ao seu redor. Bum! Seu Susanoo explodiu, surgindo do nada naquele instante, abrindo um buraco gigantesco no teto do laboratório. Orochimaru, Arg, ela está destruindo minha casa de novo. Kabuto, igualzinho da outra vez. Ela nunca esquece uma mágoa. Senshi interveio rapidamente. Karin, se acalme. Você não precisa invocar o Susanoo como proteção contra perigos. Só não mexa nos suprimentos de laboratório do irmão Cobra, ok? Ele sentiu o olho tremer. Viera ali para fechar um acordo, não para que ela demolisse o lugar. Mas, de dentro de seu Susanoo, Karin balançou a cabeça vigorosamente. Não, de jeito nenhum. Se há tanto perigo à espreita, não me sinto segura sem o Susanoo. Orochimaru rangeu os dentes, mas não havia nada que pudesse fazer. Ele se virou para Senshi frustrado. Então, Senshi, o que te traz aqui? Ele imaginou que Senshi queria algum favor e esperava se livrar deles o mais rápido possível, especialmente daquela Karin destrutiva. Não havia como relaxar no laboratório com ela por perto. Senshi, ao ouvir a pergunta de Orochimaru, sorriu radiante. Irmão Cobra, tenho informações de primeira linha. Garanto que você vai achar interessante. Orochimaru franziu a testa. Ah? E que informação é essa? Ainda sorrindo, Senshi continuou. Ouvi dizer que existe uma organização secreta no mundo shinobi que gastou uma fortuna desenvolvendo um vírus chamado vírus da luz negra. É realmente notável, permite que os organismos evoluam infinitamente. Nesse momento, os olhos de Orochimaru brilharam. Evolução infinita? Ele nunca tinha ouvido falar de algo assim. Ficou sério. Estou ouvindo. Senshi explicou. Irmão Cobra, um vírus é um micróbio celular, extremamente pequeno em comparação com a maioria dos organismos. Ele sobrevive usando material genético envolto em uma cápsula de proteína. Orochimaru sentiu um lampejo de surpresa. A ciência do mundo shinobi era caótica e desestruturada, mas Senshi havia descrito o vírus de forma concisa e coerente. Orochimaru ficou mais atento, deixando Senshi continuar. Esse vírus da luz negra invade um hospedeiro e começa a assimilá-lo, usando seus nutrientes para se replicar. Ainda mais impressionante, ele pode devorar outros organismos para absorver seus melhores genes, ficando cada vez mais forte. Enquanto isso, o hospedeiro infectado também se fortalece, desenvolvendo todos os tipos de habilidades. Orochimaru ficou estupefato. A maioria das pessoas talvez não percebesse a gravidade daquilo, mas como pioneiro na pesquisa shinobi, ele imediatamente compreendeu o quão poderoso era. Incapaz de se conter, perguntou: tem mais informações sobre o vírus da luz negra? Senshi assentiu com a cabeça. Claro, irmão Cobra, deixa eu te explicar. Fazendo uma pausa como se estivesse organizando seus pensamentos, ele continuou. Uma vez que um humano é infectado, ele é assimilado. Então essa pessoa pode se banquetear com matéria orgânica colhendo genes superiores. Ela pode ir de genin a chunin em jounin, até mesmo o jounin de elite em uma ascensão imparável. Talvez até além do nível Kage, dependendo da sorte. Ele não estava exagerando. Em certos casos, os hospedeiros do vírus da luz negra evoluíram a ponto de resistir a um ataque nuclear em combate corpo a corpo, o que, de muitas maneiras, superava o ninja médio de nível Kage. Com os olhos arregalados, Orochimaru pensou, isso é uma piada? Porque em Konoha, treinar um único genin do zero leva cerca de 6 anos. O ninja de nível Kage normalmente precisa de um talento prodigioso e apoio inabalável da vila. E Senshi estava dizendo que, com sorte suficiente, uma pessoa comum poderia se tornar um Kage por causa do vírus da luz negra? Ao ver a expressão de choque no rosto de Orochimaru, Karin interrompeu, com as mãos na cintura. Tiz, você parece tão desavisado. Senshi tem toneladas de informações, sem mencionar o tesouro infinito que ele possui. Ele sabe até mesmo sobre coisas tão importantes quanto o vírus da luz negra. Ela falava assim porque, como assistente do Senshi, sentia que precisava ser a voz de apoio em alguns momentos. E no fundo, pensava que se o Senshi tinha dito aquilo, provavelmente era verdade. Inicialmente, Orochimaru ficou atônito com a notícia do vírus. Gradualmente, ele se obrigou a se acalmar. Se qualquer outra pessoa lhe contasse uma história dessas, ele duvidaria de cada palavra. Mas aquele era Senshi, e pelo que sabia, Senshi jamais falava bobagens. Possivelmente algum grupo secreto realmente havia criado um vírus monstruoso. Após refletir por um instante, Orochimaru perguntou: então, quanto custa? Que tipo de comissão estamos falando para se apoderar do vírus da luz negra? Senshi deu de ombros e disse: cara, não se trata de dinheiro, mas sim de saber se nosso pequeno barco da amizade pode se transformar em um grande navio de cruzeiro. Orochimaru congelou, um espasmo repuxando seus lábios. Então, desta vez você não quer dinheiro, apenas amizade. Senshi suspirou dramaticamente.
Irmão Cobra, se você não se esforçar para aprofundar nossa amizade, que motivação eu terei para arriscar minha vida arrancando o vírus da luz negra por você? Orochimaru só conseguiu revirar os olhos por dentro. O cara ficava dando voltas, mas no fim das contas, tudo se resumia a dinheiro. Então ele perguntou sem rodeios: quanto custa transformar nosso barco da amizade em um grande navio de cruzeiro para que você me traga o vírus da luz negra? Senshi não mencionou um preço diretamente, apenas respondeu com um sorriso amigável: isso depende de até onde você quer ir na construção da nossa amizade. Deixe-me apenas dizer que o vírus da luz negra é absolutamente insano, definitivamente uma grande vantagem para você. Franzindo a testa, Orochimaru tentou 100 milhões de ryu? Porque em sua mente 100 milhões de ryu poderiam comprar uma besta com cauda. Essa quantia deveria ser mais do que suficiente para pagar pelo vírus da luz negra. Ao ouvir esse valor, Senshi fez uma expressão triste. Irmão Cobra, você já sabe o quão incrível é esse vírus. Não preciso repetir. É também inacreditavelmente difícil até para mim adquiri-lo. Aquele grupo que o desenvolveu não deixaria estranhos o obterem facilmente, certo? Orochimaru estava decididamente cético. Ele tentou aumentar a oferta para 200 milhões de ryu. Senshi suspirou ainda mais tristemente. Isso é ainda mais difícil do que pegar o vento com uma rede. O vírus é extremamente perigoso. Provavelmente pagarei um preço enorme para pôr as mãos nele. Então Orochimaru pensou por um momento, dizendo hesitante: será que valeria 300 milhões? Mas você disse antes que é preciso sorte para o hospedeiro evoluir para o nível Kage. Se a sorte não estiver presente, ou se ficarmos sem amostras e conseguirmos apenas um Jounin ou mesmo um Chunin, não seria uma grande perda? Senshi balançou a cabeça. Orochimaru sentiu um certo alívio, pensando que se Senshi tivesse pedido 300 milhões, ele poderia ter recusado imediatamente. Ele simplesmente não acreditava que uma única amostra de vírus pudesse valer tanto. Mas o gesto de Senshi com a cabeça não significava que o vírus era mais barato que 300 milhões, significava que valia ainda mais. Ou seja, desta vez Senshi pretendia extorquir dele mais de 300 milhões. Com a maior seriedade, ele disse: irmão Cobra, deixa eu te contar mais uma informação confidencial. O vírus da luz negra não só permite que os hospedeiros evoluam continuamente, como também concede ao corpo transformações bizarras que superam até mesmo suas habilidades com cobras. Seus braços podem se transformar em garras, punhos de ferro, lâminas, qualquer coisa. E conforme ele continua evoluindo, o hospedeiro pode gerar escudos, provocar bioexplosões e por aí vai. Sério, até 500 milhões de ryu é uma pechincha para um vírus que catalisa a evolução com tanta força. Você ia ganhar uma fortuna. Orochimaru quase teve um colapso nervoso. Ele quer 500 milhões? A compra da fruta Yamata no Orochi custou-lhe apenas 100 milhões. Agora, um suposto vírus custava 500 milhões? A fruta da cobra tinha efeitos diretos e garantidos, mas para o vírus, você precisava de sorte. Senshi, aquele patife, não estava apenas tratando-o como um otário, mas como um completo idiota. Ele estava prestes a recusar quando Senshi falou novamente, e isso não é tudo. O próprio vírus da luz negra tem um enorme potencial inexplorado. Por exemplo, se o hospedeiro dele ficasse forte o suficiente para te devorar, irmão Cobra, ele incorporaria suas principais características genéticas, adquirindo muitas de suas habilidades. Você é um gênio da tecnologia. Pense em como isso poderia ser benéfico para sua própria pesquisa. Orochimaru estava prestes a dizer não, mas ao ouvir aquilo, seu coração estremeceu. Ele sabia por experiência que Senshi, apesar de suas conversas às vezes insanas, nunca mentia sobre os itens que vendia. É verdade que o preço era astronômico, mas com suas finanças atuais ele conseguiria. Após uma breve pausa, assentiu. Tudo bem, eu te contrato por 500 milhões de ryu para conseguir aquele vírus da luz negra que é tão difícil de obter quanto você diz. Incrível. E missão aceita. Cliente, Orochimaru. E objetivo: obter o vírus da luz negra, praticamente impossível de obter. Recompensa: 500 milhões de ryu. Classificação: Ranking S. Bônus: 500 mil pontos de emprego. Ao ouvir aquele comando do sistema em sua mente, Senshi quase pulou de alegria. Como esperado do irmão Cobra, um gastador com muito dinheiro, Orochimaru, também direto, sacou 5 cheques de 100 milhões de ryu em fila, entregando-os como se fossem dinheiro de bolso. Então, Senshi, quanto tempo vai levar para vermos esse tal vírus? Poderíamos resolver isso em, digamos, 3 meses? Afinal, embora a taxa de sucesso das missões de Senshi fosse estelar, ele mesmo havia dito que o vírus era difícil de obter. Orochimaru imaginou que poderia demorar um pouco. Mas logo após perguntar, Senshi agiu como um mágico, retirando vários frascos contendo uma substância carmesim, exatamente o vírus da luz negra. Ele sorriu amplamente. Irmão Cobra, olha só, o vírus da luz negra. Orochimaru congelou. O que aconteceu com mais difícil do que apanhar o vento com uma rede? Como é que você conseguiu tirar isso da cartola instantaneamente, Senshi? Por dentro, ele estava muito irritado. Senshi, aparentemente lendo seus pensamentos, comentou rapidamente: ei, eu realmente tive que me esforçar muito para conseguir tudo isso. Não foi nada fácil. Ele lamentou internamente ter que participar de 15 rodadas de loterias com multiplicador de 100 para conseguir o vírus. Nada fácil de fato. Orochimaru bufou. Claro, como se acreditasse em uma palavra sequer. Senshi não insistiu no assunto. Afinal, simplesmente entregar o vírus da luz negra a Orochimaru completaria a missão. Mesmo assim, considerando o quão perigoso era, Senshi falou com bastante solenidade. Irmão Cobra, esse vírus é exatamente como eu descrevi, extremamente transmissível. Até que você o entenda completamente, manuseie-o com a máxima cautela, ou você pode transformar todo mundo Shinobi em uma horda de mutantes. Suas pesquisas iniciais sobre ele devem ser feitas em condições totalmente controladas.
Se houver vazamento, o resultado pode ser catastrófico. O tom sério de Senshi fez com que Orochimaru ficasse um pouco mais cauteloso. Ele ainda se sentia cético quanto à possibilidade de alguns tubos de ensaio com um líquido vermelho serem tão apocalípticos, mas decidiu tratá-los com cuidado. Não havia motivo para arriscar um desastre irreversível. Com isso, o vírus da luz negra estava em posse de Orochimaru, e o acordo de 500 milhões de ryu estava selado. 500 mil pontos de emprego foram direto para a conta de Senshi. Alcançando seu objetivo, ele estava prestes a levar Karin e partir, quando Kabuto falou de repente: Lord Senshi, por favor, espere um momento. Tenho um favor a pedir. Ao ouvir isso, Senshi ficou encantado. Yakushi Kabuto era potencialmente ainda mais importante que Orochimaru, visto que na linha do tempo posterior, tudo que Orochimaru podia fazer, Kabuto também podia. E muito mais. Verdadeiramente uma versão aprimorada do irmão Cobra. Senshi sorriu. Kabuto, para que você precisa de mim? Kabuto cobiçava a fruta Yamata no Orochi desde que ela apareceu, desejando comprar algo parecido de Senshi. Ele passou um bom tempo juntando dinheiro, seguindo Orochimaru por toda parte, administrando vários empreendimentos, e finalmente conseguiu economizar o suficiente. Agora que Senshi estava ali, Kabuto estava reunindo coragem, na esperança de comprar algum item semelhante à fruta Yamata para subir de nível. Senshi não sabia exatamente quanto dinheiro Kabuto havia guardado, mas ele só tinha uma fruta Orochi. Mesmo assim, pensando na mania de Kabuto de colar cabeças na barriga, uma ideia surgiu de repente na mente de Senshi. Ele tinha um item que seria perfeito para Kabuto, se Kabuto pudesse pagar. Então, ao ouvir a pergunta de Senshi, Kabuto respondeu respeitosamente: Senhor Senshi, por favor, permita-me um momento para buscar meu dinheiro. Então ele saiu correndo, voltando do quarto com caixa após caixa de dinheiro. Afinal, era raro ver Senshi, então ele pretendia comprar tudo de bom que pudesse pagar e melhorar significativamente seu estilo de vida. Senshi e Karin observavam Kabuto carregando caixas de dinheiro. Karin, no entanto, era uma veterana nisso. Ela se transformou numa contadora de dinheiro humana, com os dedos dançando com velocidade. Nos tempos em que fazia missões com Senshi, ela aperfeiçoou sua habilidade de contar. Kabuto tinha bastante dinheiro, mas para Karin ainda era brincadeira de criança, e ela terminou a contagem rapidinho. Ao terminar, ela exclamou triunfante: Senshi, isso dá mais de 300 milhões de ryu. Senshi ergueu as sobrancelhas, agradavelmente surpreso. Se o orçamento de Kabuto era tão alto, tudo correria bem. Assim que Kabuto pagou tudo, olhou para Senshi ansiosamente e disse: Lord Senshi, eu quero uma fruta Yamata no Orochi, e qualquer outra coisa que possa me servir. Eu quero desesperadamente ficar mais forte. Senshi deu um tapinha no ombro dele com um sorriso. Kabuto, querer melhorar é uma coisa boa, mas eu não tenho mais frutas Yamata. Ao ouvir essas palavras, Kabuto ficou com uma expressão de choque. Se nem mesmo Senshi possui outra Akuma no Mi do tipo Orochi, quem mais poderia consegui-la? Orochimaru ouviu isso e apenas balançou a cabeça, também desapontado. Kabuto era seu braço direito, e ele queria vê-lo ficar mais forte rapidamente. Se não fosse possível, paciência. O olhar de Orochimaru se desviou para o vírus da luz negra sobre a mesa do laboratório, pensando, em parte, que talvez pudessem extrair alguma informação daquilo. Mas nesse instante, como se estivesse realizando outro truque de mágica, Senshi tirou 2 dedos de Sukuna do bolso, passando um braço em volta do ombro de Kabuto com um sorriso travesso. Kabuto, minhas frutas Orochi acabaram, mas tenho algo melhor: dedos de Sukuna. Ele não estava mentindo quando disse que essas eram ainda mais formidáveis que a fruta Yamata. A Yamata no Orochi podia ser uma arma poderosa nas mãos de Orochimaru, mas na história original de One Piece, Kurozumi Orochi era basicamente um fracote. Já os dedos de Sukuna pertenciam ao fictício rei amaldiçoado e homem Sukuna. Kabuto piscou. Lord Senshi, o que é isso? Ele só queria a fruta Orochi. Por que Senshi estava oferecendo a ele um conjunto estranho de dedos? E depois de ver Orochimaru desembolsar $500 milhão mais cedo, como Kabuto não se sentiria um pouco desconfiado? Ao ver o olhar apreensivo de Kabuto, Senshi lamentou silenciosamente: eu deveria ter feito um acordo com ele primeiro, antes de enganar o Orochimaru. Mas ei, dinheiro é dinheiro. Ele prosseguiu, segurando o ombro de Kabuto enquanto mostrava os dedos. Kabuto, estes são os dedos de Sukuna, um tesouro de primeira linha. Coma um e você se tornará o Jinchuriki de Ryomen Sukuna. Esse tipo de Jinchuriki facilmente dominaria a maioria das pessoas. Você acabaria com a maioria dos outros Jinchuriki num piscar de olhos. Ambos acharam a proposta bastante desconcertante, embora também tenha despertado o interesse deles. Karin também ficou intrigada, até que a fala seguinte de Senshi dissipou qualquer pensamento que ela pudesse ter tido sobre o assunto. Mostrando os 2 dedos, Senshi disse solenemente: mas Kabuto, há um efeito colateral. Se sua força de vontade não for inabalável, a consciência de Sukuna pode corroer sua mente. Mas se você conseguir lidar com isso e se tornar o Jinchuriki de Sukuna, nossa, você ficará extasiado com os resultados. Com isso em mente, ele sentiu que Kabuto seria o candidato perfeito. Aprender um modo sábio na caverna Ryushi exigia uma força de vontade inabalável. Kabuto conseguiu isso, então ele deveria ter uma resistência de ferro. Após ouvir os benefícios e os efeitos colaterais, Kabuto mergulhou em pensamentos. Ele tinha muita confiança em sua própria determinação. Então, depois de alguns instantes, ergueu os olhos e perguntou respeitosamente: Lord Senshi, qual é o preço que o senhor pede? Senshi se animou.
Normalmente são 200 milhões por dedo. Mas eu gosto de você, Kabuto, então vamos chamar isso de desconto de amigo. 300 milhões por 2. Fechado? Internamente, Senshi tinha plena consciência do enorme potencial futuro de Kabuto. Uma vez mais forte, suas habilidades de pesquisa e astúcia poderiam até mesmo superar as de Orochimaru. E isso significava que sua capacidade de ganhar dinheiro não seria menor, já que havia um total de 20 dedos de Sukuna. Se Kabuto provasse o quão bons eles eram, provavelmente continuaria querendo mais. Nesse ponto, Senshi poderia dizer, bem, obter o resto é extremamente difícil, e continuar aumentando os preços. Mesmo que ele mantivesse o mesmo preço, ainda seriam 3 bilhões pelo conjunto completo. Se ele aumentasse o preço em níveis, poderia chegar a 10 bilhões. Havia um lucro enorme pela frente. Capítulo 152. Naquele momento, Yakushi Kabuto estava completamente alheio ao fato de que Senshi havia cavado um enorme buraco para ele. Ele estava ali parado, pensando se o preço que Senshi havia mencionado não seria muito alto. Kabuto coçou a cabeça, fazendo todo tipo de cálculo mental, e finalmente falou. Lorde Senshi, esses dedos Sukuna vêm com efeitos colaterais tão graves, e cada um custa 150 milhões de ryu. Não acha isso um pouco absurdo? Acho que 100 milhões por dedo seria mais razoável. Ao ouvir isso, Senshi assumiu uma expressão solene e séria. Kabuto, meu rapaz, isso só mostra que você não entendeu muito bem. 150 milhões de ryu por um dedo de Sukuna é uma pechincha total, uma oportunidade única na vida. Enquanto falava, Senshi fez uma pausa proposital, preocupado que Kabuto não acreditasse nele. Então continuou. Por que digo isso? Pense bem, se você possuísse todo o poder de Sukuna e se tornasse o Jinchuriki de Sukuna, então Shinobi de nível Kage não seriam nada além de peixes pequenos para você? Mortes instantâneas sem esforço. Na visão de Kabuto e Orochimaru, o Kage de uma vila era considerado uma das elites mais importantes do mundo Shinobi. Assim que ouviram as palavras de Senshi, tornar-se o Jinchuriki de Sukuna significa que você pode matar instantaneamente um Kage, seus queixos quase caíram de choque. Eles não conseguiam evitar pensar. Tornar-se o Jinchuriki de Sukuna e eliminar Shinobi de nível Kage sem o menor esforço? Isso me pareceu muito improvável. Nem Orochimaru nem Kabuto perceberam que o motivo de parecer tão inacreditável não era a força inimaginável de Sukuna em si, mas sim a combinação formidável de Kabuto e Sukuna. Ainda meio convencido, Kabuto perguntou, Lorde Senshi, então se eu passar no teste, eu ganho esse poder insanamente forte? Senshi balançou a cabeça vigorosamente. Você está pensando demais nisso. O poder de Sukuna está selado em 20 dedos. Comer apenas 2 significa que você obteria apenas uma fração de sua força. Ele deu de ombros. Dito isso, mesmo uma fração ainda é bastante impressionante. Depois de comer esses 2 dedos, você se tornará o Jinchuriki de Sukuna e ganhará seu jutsu. Isso já é imponente o suficiente. Essas palavras, na verdade, fizeram Kabuto se sentir mais à vontade. Isso soava como Senshi a que ele estava acostumado. Gastar 300 milhões de ryu apenas para se tornar talvez 1/10 do Jinchuriki de Sukuna, e ainda arriscar a morte por efeitos colaterais? Quanta exploração! E no entanto, sendo um produto tão perigoso, Senshi não teve nenhum problema em supervalorizá-lo e cobrar um preço exorbitante. Isso sim era a cara dele. Após pensar por um instante, Kabuto cerrou os dentes e bateu o pé. Muito bem. Lorde Senshi, pagarei 300 milhões de ryu por 2 dedos Sukuna. Senshi escutou, depois balançou a cabeça de um lado para o outro como um tambor. Não, você tem que dizer isso. Eu pago 300 milhões de comissão e te contrato para me conseguir 2 dedos Sukuna, ponto. Para ser sincero, Senshi não queria complicar tanto as coisas. Mas assim que Kabuto disse comprar, o sistema permaneceu em silêncio. O que isso implicava? Transações comuns não contam como missões. Kabuto, embora não entendesse porque Senshi insistia em usar tais palavras, obedeceu assim que Senshi pediu. Então ele repetiu, Lorde Senshi, pagarei uma comissão de 300 milhões de ryu para contratá-lo e conseguir 2 dedos Sukuna para mim. Você é o cara, Kabuto. E missão aceita. A cliente, Yakushi Kabuto. O objetivo, ajudar Yakushi Kabuto a obter 2 dedos de Sukuna. Recompensa, 300 milhões de ryu. Classificação, nível S. Bônus da missão, 300 mil pontos de emprego. De fato, o fato de Kabuto ter formulado a solicitação como um pedido formal de missão permitiu que o acordo fosse fechado sem problemas. Senshi então entregou delicadamente 2 dedos Sukuna a Kabuto. Quase no mesmo instante, 300 mil pontos de emprego começaram a aparecer. Kabuto aceitou os dedos Sukuna, estudando-os atentamente enquanto seus olhos brilhavam de curiosidade por trás das lentes. Ele ergueu a cabeça e falou hesitante. Lorde Senshi, como exatamente eu uso esses itens? Senshi cruzou os braços, falando com a mesma naturalidade de quem está discutindo o café da manhã. É só se preparar psicologicamente e engolir. Só isso. Kabuto quase perdeu os óculos. Embora Senshi tivesse mencionado engolir antes, Kabuto achou que era apenas uma metáfora, ou que pelo menos haveria algum outro uso mais normal. Se Senshi não mencionasse uma alternativa, então talvez engolir fosse mesmo a única solução. Respirando fundo para se acalmar, Kabuto não resistiu à tentação de buscar confirmação. Lorde Senshi, então realmente não há outro método além de engoli-los diretamente? Senshi deu de ombros confiante. Não, esse é o único jeito. Enquanto Kabuto e Senshi conversavam, Orochimaru, que havia permanecido em silêncio e lançava um olhar do tipo, vocês não estão entendendo.
Sem surpresas. Orochimaru era notório no mundo shinobi por suas técnicas de engolir, invocava uma cobra, a cobra o engolia, ele cuspia a espada Kusanagi, etc. Para ele, devorar 2 dedos Sukuna provavelmente seria mais fácil do que tomar um gole de ramen. O fato de Kabuto, seu braço direito durante todo esse tempo, hesitar em um ato de engolir fez Orochimaru balançar a cabeça em silêncio. Esse garoto precisa praticar mais? Ao sentir o olhar de Orochimaru, Kabuto não hesitou mais. Controlou sua hesitação, agarrou os 2 dedos Sukuna e os engoliu de uma só vez, uma decisão muito acertada. Até que não está tão ruim, murmurou ele, limpando a boca. Pelo menos melhor do que aquela mistura experimental que o Lord Orochimaru me deu da última vez. Bum! No instante em que engoliu os dedos de Sukuna, o corpo de Kabuto estremeceu abruptamente, paralisando como se tivesse sido petrificado. Em sua consciência, um mar de sangue surgiu instantaneamente, como uma paisagem infernal aterradora. Ele contemplou Ryomen Sukuna, o ser de 2 faces, com marcas negras cobrindo seu corpo e emanando a mais extrema aura maligna. A vontade de Sukuna o inundou como uma maré furiosa. A consciência de Kabuto foi assolada por tempestades. Perto dali, Orochimaru observava com semblante solene, as pupilas douradas em fenda fixas em Kabuto. Embora tivesse grande confiança na determinação mental de seu assistente, essa era uma força desconhecida que ele próprio jamais havia enfrentado. Por isso sentia um certo desconforto. Não havia como prever o que poderia acontecer. Em contraste, Senshi parecia perfeitamente calmo, com os braços cruzados e os lábios curvados num leve sorriso, claramente confiando em Kabuto para lidar com a situação. Afinal, até Kabuto, ninguém mais no mundo shinobi havia dominado o modo sábio da caverna Ryushi. Isso porque a caverna Ryushi exigia uma força de vontade assustadoramente alta. Kabuto não só conseguiu dominá-la, como se tornou seu herdeiro. Se um shinobi desse nível pudesse ser derrotado pela vontade de Sukuna, seria uma reviravolta e tanto. Com o passar do tempo, as mudanças externas de Kabuto tornaram-se mais evidentes. Sua expressão, antes rígida e vazia, gradualmente retornou ao normal. Simultaneamente, sua aparência sofreu alterações impressionantes. Sob cada um de seus olhos, surgiu um segundo par de olhos finos. Marcas pretas se espalharam por seu rosto, pescoço e outras partes do corpo. Uma aura terrivelmente sombria emanou de dentro dele, distorcendo o ar ao seu redor. Bum! Os olhos de Kabuto se reajustaram, sua respiração ficou irregular enquanto ele encarava as próprias mãos, com alarme e espanto estampados no rosto. Orochimaru, preocupado, aproximou-se rapidamente. Kabuto, como você está se sentindo? Soltando o ar lentamente, Kabuto respondeu, Lord Orochimaru. Eu acho que consegui me tornar o Jinchuriki de Sukuna. Lord Senshi estava certo. Ryomen Sukuna é extremamente forte, inacreditavelmente forte. Enquanto falava, Kabuto ergueu levemente a mão, uma energia vermelho escura brilhando fracamente na ponta de seus dedos. Ao contemplar aquele estranho novo poder em seu corpo, seus olhos se aguçaram em concentração. Um lampejo de excitação dançou nas pupilas estreitas de Orochimaru, e seus lábios se curvaram em um sorriso significativamente satisfeito. Interessante. Bem, então, deixe-me testemunhar em primeira mão quão poderoso é realmente o poder de Sukuna. Ele mal havia terminado de falar quando Kabuto cortou o ar levemente com a ponta do dedo. Um som agudo de rasgo ecoou. Do nada, uma enorme fenda surgiu na parede do laboratório, como se tivesse sido aberta por uma lâmina invisível. Mais chocante ainda, as bordas cintilavam com uma energia vermelho escura, como se estivessem queimando no ar. A pupila dourada de Orochimaru contraiu-se ligeiramente. Ele aproximou-se, tocando a fenda e sentindo aquela aura residual. Como eu suspeitava, este não é um poder comum. Kabuto retirou a mão, ofegando levemente. Era evidente que aquele pequeno teste havia consumido uma boa quantidade de energia. Ele olhou para a palma da mão incerto. Este poder, embora forte, ainda é instável. Precisarei de muito mais tempo para me adaptar e controlá-lo completamente. Os olhos de Orochimaru brilharam de expectativa. Kabuto, vamos fazer mais alguns experimentos, ver até onde esses cortes podem ir. Mas Kabuto balançou a cabeça, um tanto impotente. Agora não. Ainda preciso negociar mais e estabelecer uma sinergia com Lord Sukuna antes de poder explorar totalmente esse poder. Nesse instante, o par extra de olhos em suas bochechas desapareceu, como se nunca tivesse existido. Senshi riu, abraçando o ombro de Kabuto de forma camarada. Kabuto, meu camarada, viu? Eu não te disse? Assim que você se torna o Jinchuriki de Sukuna, é como se você entrasse instantaneamente no nível de Orochimaru. Ao ouvir isso, Kabuto esboçou um meio sorriso, meio exasperado. Ele lembrou de como, pouco antes, quando questionou o preço dos dedos de Sukuna, Senshi o chamou de Kabuto, meu rapaz. Mas agora que Kabuto havia pago 300 milhões de ryu, o endereço havia sido atualizado para Kabuto, meu amigo. E o que o deixava ainda mais cauteloso era que cada vez que Senshi chamava Orochimaru de irmão cobra, significava que ele estava prestes a drenar impiedosamente o sangue de Orochimaru. Então talvez Kabuto devesse ficar atento. Kabuto forçou um sorriso educado, embora seu tom carregasse uma leve cautela. Lord Senshi, sempre tive a maior fé nos itens que o senhor fornece. Estou muito satisfeito com os resultados obtidos com estes dedos de Sukuna. Ao ouvir isso, Senshi sorriu ainda mais, dando um tapinha caloroso no ombro de Kabuto. Que bom que você está satisfeito. Quando eu cuido dos negócios, pode ter certeza de que vale cada ryu. Na verdade, Senshi ainda tinha alguns dedos Sukuna a mais, mas não estava disposto a oferecê-los a Kabuto ainda. Para começar, Kabuto estava falido. Não faria sentido tentar vender mais nada para ele naquele momento. Por outro lado, agora que Kabuto havia ingerido 2 fingers e provado o poder de Ryomen Sukuna, a atração de tal poder era como veneno. Kabuto inevitavelmente veria em busca de mais por conta própria. Sim, Senshi definitivamente havia preparado essa armadilha para Kabuto. Tudo que restava era esperar que ele caísse nela.
Ao ver que Senshi não estava mais insistindo para que ele comprasse mais dedo Sukuna, Kabuto suspirou aliviado. Ele não tinha certeza se queria comprar mais fingers naquele momento. Melhor dominar completamente os dois que já possuía. Após concluir o acordo com Kabuto, Senshi se virou para Orochimaru, sorrindo enquanto falava. Irmão Cobra, se você pretende começar a pesquisar o vírus da luz negra, posso ser seu consultor de segurança, garantindo que tudo corra bem no laboratório. Ao ouvir essas palavras, a cabeça de Orochimaru latejou como se fosse explodir. Ele acabará de desembolsar 500 milhões para combater o vírus, não estava muito afim de gastar mais para contratar um suposto consultor de segurança. No momento em que ele planejava recusar, Karin sorriu radiante e levantou a mão. Orochimaru, você pode contratar o Senshi como consultor de segurança e me incluir também. Assim, seu laboratório ficará ainda mais seguro. Orochimaru quase revirou os olhos em exasperação. Ele pensou, o maior perigo no meu laboratório é você, garota. Então ele os dispensou com um gesto de mão, a voz tépida, mas carregando um leve sentimento de impotência. Consigo pesquisar o vírus da luz negra sozinho. Não preciso de consultor. Mas se você quiser ficar por aqui e observar, não me importo. Superficialmente, parecia que ele estava recusando educadamente. Na realidade, havia mais coisas acontecendo. Ele esperava obter mais informações sobre o vírus da luz negra com Senshi. Isso ajudaria a justificar os 500 milhões que ele havia gasto. Se ele conseguisse desvendar os segredos do vírus, qualquer avanço parcial poderia ser monetizado repetidamente. Retorno rápido do investimento. O próprio Senshi não tinha qualquer desejo de acompanhar cada etapa da pesquisa, mas tinha o seu próprio pequeno plano. Ele não queria que Orochimaru deixasse o vírus vazar e desencadear um apocalipse zumbi. Com isso em mente, ele acariciou o queixo. Melhor lucrar um pouco com Orochimaru sob o pretexto de proteger o laboratório de vírus. Mesmo que Orochimaru nunca cometesse nenhum erro, algum outro ladrão imprudente poderia invadir e roubar o vírus, e então o mundo inteiro estaria condenado. Após organizar seus pensamentos, Senshi sorriu para Orochimaru. Irmão Cobra, encontre um lugar seguro para fazer sua pesquisa. Karin e eu ficaremos por perto para supervisionar e garantir a segurança. Orochimaru não se opôs. Simplesmente se virou para Kabuto e deu uma ordem. Esvazie o laboratório adjacente. Dedicaremos esse espaço exclusivamente à pesquisa do vírus da luz negra. Sim, Lorde Orochimaru. Respondeu Kabuto imediatamente, pondo-se ao trabalho. Nesse ponto, Orochimaru estava se integrando muito bem em Konoha, a ponto de os superiores da vila lhe concederem uma área inteira ao redor do laboratório dedicada aos seus experimentos, basicamente um distrito de desenvolvimento científico para a vila. Enquanto Kabuto arrumava o novo laboratório, Senshi explicou detalhadamente a Orochimaru uma série de precauções a serem tomadas em relação ao vírus da luz negra. Orochimaru escutou atentamente, era esse o conhecimento que ele queria. Quando Senshi terminou, Kabuto já havia terminado. Orochimaru e Kabuto então moveram alguns equipamentos para o laboratório do vírus da luz negra recém-organizado e trouxeram cuidadosamente a amostra, prontos para começar. Quando Senshi e Karin entraram, viram que o local havia sido limpo, transformando-se em um grande espaço aberto. No centro, Orochimaru havia erguido uma barreira para impedir que os indivíduos testados escapassem caso algo desse errado. Graças aos repetidos avisos de Senshi, Orochimaru tornou-se extremamente cauteloso. Ele escolheu como primeiro sujeito de teste um rato de laboratório branco comum, começando pelo básico. Mas quando Orochimaru estava prestes a injetar o vírus da luz negra no rato, Senshi o impediu repentinamente. Irmão Cobra, você conhece algum jutsu do estilo fogo? De fato, Orochimaru possuía a chakra do tipo fogo. Como um dos lendários Sannin, é claro que ele teria algumas técnicas do estilo fogo. Ao ouvir a pergunta, Orochimaru arqueou uma sobrancelha e zombou. O que você acha que eu não sei usar o estilo fogo? Normalmente não fico me gabando, mas é claro que conheço alguns ninjutsus básicos de fogo. Senshi assentiu. Então isso é bom. Na fase inicial, os indivíduos infectados com o vírus da luz negra têm mais medo do fogo. Você pode reduzi-los a cinzas com o estilo fogo. Mas conforme eles continuam devorando e evoluindo, logo se tornarão imunes ao fogo. Captando a ideia, Orochimaru pensou, claro, se algo der errado, eu simplesmente os incinero. Finalizando os preparativos, ele ficou do lado de fora da barreira e operou um injetor mecânico para administrar o vírus no rato por meio de um braço robótico. No instante em que a amostra foi injetada, Senshi, Karin, Orochimaru e Kabuto observaram atentamente como falcões. Muito em breve, o corpo do rato apresentou mudanças bizarras. Seus genes foram assimilados, a pelagem endureceu, os olhos brilharam em vermelho escarlate e um exoesqueleto se formou em sua pele. Um rato dócil tornou-se feroz em segundos, com velocidade e força aumentando vertiginosamente. Dentro da barreira, ele disparou descontroladamente, logo alcançando os outros ratos presos em uma gaiola de metal. Todos viram o bicho roer as barras de ferro como se fossem batatas fritas, rasgando a gaiola sem esforço algum. Os outros ratos se dispersaram em pânico, alguns foram pegos pelo infectado, soltando guinchos aterrorizados, e outros foram devorados sem deixar vestígios. A cena não surpreendeu Senshi, que estava plenamente ciente das propriedades do vírus, mas deixou Orochimaru e Kabuto boquiabertos. Ele viu que todos os ratos que o infectado tocava também eram infectados. Eles sofriam mutações de maneiras bizarras. Uma delas criou 2 cabeças, outra desenvolveu membros extras e outra adquiriu a capacidade de expelir ácido. O rato infectado original, aproveitando sua vantagem inicial, devorou os recém-mutados em sucessão. A cada rato devorado, seu corpo se transformava novamente, crescendo até atingir metade da altura de uma pessoa, como uma marmota, coberto por uma sólida placa de exoesqueleto. Nessa altura, a sua velocidade e força tinham aumentado dezenas de vezes.
A criatura lançou-se contra a barreira tentando libertar-se e atacar os 4 observadores do lado de fora. Orochimaru não conseguiu evitar se sentir abalado. Se ele não tivesse visto com os próprios olhos, seria impossível acreditar que um rato comum pudesse evoluir a esse ponto em tão pouco tempo. Ele lançou um olhar profundo para Senshi, pensando: as habilidades desse cara desafiam completamente o bom senso, ele consegue obter qualquer coisa. Senshi percebeu o olhar de Orochimaru e disse alegremente: irmão Cobra, o que acha? Não acha que 500 milhões valeram a pena? Se você desvendar isso completamente, quem sabe que tipo de lucro isso poderia lhe render? 500 milhões por isso foi praticamente de graça. A boca de Orochimaru se contraiu. Senshi sabe falar grosso quando não é ele quem está pesquisando. O vírus da luz negra pode ser um pesadelo para decifrar, pensou ele. Sem esperar pela resposta de Orochimaru, Senshi acrescentou em tom de brincadeira: precisa que eu o queime com estilo fogo para esterilizá-lo? Parece um pouco fora de controle. Alarmado, Orochimaru fez um gesto de desdém. Não precisa. Minha barreira pode imobilizar até o terceiro Hokage, além de permitir que ele, o primeiro e o segundo lutem em um telhado. Você acha que um rato infectado conseguiria escapar? Ele não estava exatamente se gabando. As técnicas de ninjutsu de barreira que ele usava eram de fato de primeira linha no mundo shinobi. Além disso, da perspectiva de Orochimaru, aquele rato era valioso. Ele não deixaria Senshi que o queimasse ainda, queria dissecá-lo minuciosamente. Com isso em mente, Orochimaru perguntou, embora com certa estranheza: Senshi, se eu encomendar ao seu clone do estilo madeira que entre na barreira e me ajude a dissecá-la, quanto isso custaria? Senshi acenou com a mão casualmente, com uma expressão no rosto que dizia: essa quantia insignificante não me interessa. Virando-se para Kabuto, ele deu um tapinha desplicente no ombro do homem. Kabuto, meu rapaz, use o poder de Sukuna e mate o rato, por favor. Kabuto esboçou um leve sorriso irônico. Pensou: agora que não há mais missão, voltei a ser Kabuto, meu rapaz. Acho melhor continuar ganhando dinheiro se quiser que ele me chame de Kabuto, meu camarada. Orochimaru ficou surpreso, lançando um olhar para Kabuto. Kabuto, você consegue matá-lo sem fazer contato? Ele tinha visto o contágio do vírus. Como Senshi disse, era crucial não correr o risco de contato direto. Kabuto assentiu calmamente. Sim, Lord Orochimaru. Nesse instante, uma aura intensamente maligna o envolveu, marcas negras reapareceram em seu rosto, além de um segundo par de olhos abaixo do original. Toda a sua aura tornou-se fria e demoníaca. Ele encarou o rato mutante na barreira com a voz gélida: desmantelar. Com essa única palavra, vários raios de luz prateada semelhantes a lâminas irromperam no ar dentro da barreira, cortando o rato enfurecido em pedaços instantaneamente. No entanto, o que aconteceu a seguir chocou tanto Orochimaru quanto Kabuto. O rato não morreu, embora tivesse sido cortado em pedaços. A carne espalhada ainda se contorcia, alguns pedaços se transformando em ratos mutantes menores. Os 3 ficaram boquiabertos, exceto Senshi, que já sabia que isso ia acontecer. O poder do vírus da luz negra era extraordinário. Qualquer ser infectado só poderia ser morto desintegrando completamente cada fragmento. Enquanto Orochimaru ainda se recuperava do choque, Senshi se pronunciou novamente com um sorriso. Irmão Cobra, agora você consegue ver com mais clareza o quão ameaçador esse vírus é. Se ele escapar, todo mundo shinobi estará perdido. É por isso que eu aconselho você a contratar meu clone estilo madeira como seu assistente de laboratório. Não apenas para ajudar na pesquisa, mas também para garantir que nenhum ninja se infiltre aqui para roubá-lo. Orochimaru ficou em silêncio, dividido. Ele sabia que Senshi tinha razão, mas que os tais preços amigáveis de Senshi nunca eram baratos. Ainda assim, ao lembrar o potencial do vírus, ele foi forçado a admitir que o custo poderia valer a pena. Ele cerrou os dentes finalmente. Tudo bem, vamos fazer isso. Mas me dê um desconto na comissão. O rosto de Senshi se iluminou com um sorriso radiante. Sem problemas, mano Cobra. Vamos lá, já passamos por tanta coisa juntos. Karen conteve o riso com a mão, murmurando baixinho. Ele tem aquela cobra escamosa completamente na palma da mão. O laboratório ficou brevemente em silêncio, com a tensão palpável no ar. O rosto de Orochimaru estava sombrio, como se um pedaço de sua carne tivesse sido arrancado. Finalmente, com um suspiro pesado, ele cedeu. Eu te pagarei 10 milhões de ryo para que você designe um clone do estilo madeira como meu assistente de pesquisa e garanta que o vírus da luz negra não seja roubado. Senshi assentiu com a cabeça, ainda exibindo aquele sorriso inofensivo. Claro, irmão Cobra. Mas 10 milhões por mês, para que você possa pagar 5 ou 6 meses adiantado. Ele ficou sem palavras. 10 milhões por mês são 120 milhões por ano. Quem sabe quanto tempo vai levar para decifrar esse vírus? Parecia um roubo à luz do dia. Contendo os palavrões, Orochimaru tentou negociar. 50 milhões no total. Seu clone do estilo madeira fica para me ajudar até que eu termine. Senshi recusou categoricamente, falando em tom brincalhão. Irmão Cobra, você sabe que meu clone estilo madeira faz missões para ganhar facilmente 100 milhões em pouco tempo. Além disso, na maioria dessas missões, ele dificilmente corre o risco de ser destruído. Já o vírus da luz negra é outra história. Uma vez que ele se alastre, pode infectar meu clone, me obrigando a destruí-lo. Isso é um risco enorme. Orochimaru o interrompeu imediatamente. Pare, não diga mais nada. Ele temia que se Senshi continuasse, o preço voltaria a subir. Sentindo-se encurralado, Orochimaru cedeu. Tudo bem. 100 milhões no total. Seu clone de estilo madeira ficará permanentemente para me ajudar na pesquisa e impedir que o vírus da luz negra seja roubado. Irmão Cobra, você é incrível. E missão aceita. Cliente, Orochimaru. É objetivo. Posicione um clone do estilo madeira para auxiliar nos experimentos de Orochimaru. Recompensa da missão, 100 milhões de ryo. Classificação da missão, nível S?
Bônus da missão, 100 mil pontos de emprego. Após o aviso do sistema, Senshi disse alegremente: Irmão Cobra, fique tranquilo. Com meu clone por perto, não há como outros shinobi roubarem o vírus. Continue sua pesquisa em segurança. Embora Orochimaru se sentisse aliviado, também sentia uma dor semelhante à de perder metade de sua fortuna. Aplicar golpes para ganhar dinheiro não é tarefa fácil. E olha só para ele. Esses maços de dinheiro que ele recebeu nem tinham esquentado ainda quando Senshi já tinha levado mais da metade. Só naquele dia, Senshi tinha extorquido dele um total de 600 milhões. Kabuto estava, sem dúvida, em uma situação ainda pior, com os 300 milhões que ele havia economizado com tanto esforço também perdidos, deixando-o novamente na miséria. Resignado, Orochimaru suspirou. Ele preencheu um cheque de 100 milhões e o entregou a Senshi. Senshi aceitou com um sorriso e bateu palmas. Um clone do estilo madeira apareceu, e Senshi deu uma risadinha. Irmão Cobra, é isso aí. Meu clone vai te ajudar a pesquisar o vírus. Orochimaru revirou os olhos. Ele sabia que o clone estaria ajudando, mas também observaria cada movimento como um espião para Senshi. No entanto, para proteger o vírus da luz negra, ele teve que se contentar com esse tratado desigual. Após concluir as negociações com Orochimaru, Senshi não viu motivo para se demorar. Olhando para ele e para Kabuto, ele sorriu. Então, irmão Cobra, Kabuto, meu camarada, já que terminamos aqui, vou levar a Karin de volta. Se você tiver mais tarefas, sabe onde me encontrar, Jainie. Orochimaru manteve a expressão impassível, embora por dentro debochasse. Mais um pedido seu e minhas finanças estarão arruinadas. Kabuto esboçou um sorriso amargo. Ele havia economizado por tanto tempo, apenas para ver tudo desaparecer em um instante, então, por enquanto, não havia como ele publicar outra missão importante. Então Senshi abriu o portal espacial com seu poder karma, partindo junto com Karin. Assim que eles partiram, Orochimaru mergulhou de cabeça na pesquisa do vírus. Kabuto, também intrigado com isso, mergulhou de cabeça. O vírus tinha o potencial de revolucionar todo o conhecimento atual no mundo shinobi. Com a cooperação entre os dois cientistas loucos de primeira linha, eles podem em breve alcançar alguns avanços iniciais. Entretanto, de volta a Ami, Senshi e Karin acabavam de chegar. Ao aterrissarem, avistaram Konan na entrada do banco Senshi, com uma expressão ligeiramente pensativa. Curioso, Senshi trouxe Karin consigo e se teletransportou instantaneamente para lá. No instante em que apareceram, a multidão ao redor irrompeu em aplausos. Lord Senshi está aqui! Viva Lord Senshi! Senhor Senshi, o senhor salvou toda a minha família. Fazendeiros, trabalhadores, vendedores ambulantes, comerciantes e até ninjas locais ficaram muito felizes em ver Senshi e Karin. Além da empolgação de vê-lo, muitos mercadores estavam ansiosos para encomendar serviços a Karin, dada a sua incrível velocidade de transporte e o alto nível de segurança que ela oferecia. Karin logo se viu soterrada em uma pilha de comprovantes de missão, sentindo-se um pouco atordoada. Ela nunca havia lidado com tantas tarefas, nem mesmo quando monopolizava o mercado negro de Konoha. Ao ver aquela cena vibrante e cheia de vida, ela deu uma risadinha para Senshi. Senshi, você não está ocupado com mais nada agora, né? Vou começar a trabalhar em algumas tarefas. Senshi deu um tapinha na cabeça dela. Vá em frente. Mas não acumule muitos cartões de raspadinha. Quando chegar a 100, comece a raspar. Não faz sentido deixá-los juntando poeira para sempre. Karin balançou a cabeça imediatamente. Vamos lá, 100 cartas foi o recorde da última vez. Desta vez, meu objetivo é chegar a 200. Senshi apenas conseguiu dar um sorriso irônico. Essa garota é mesmo determinada. Mas como ela já era bastante forte, os descontos eram, em sua maioria, um bônus. Ele não via motivo para impedi-la. Depois de se despedir de Karin, Senshi aproximou-se de Konan, sorrindo. Irmã Konan, algo a incomoda? Assim que ouviu o tom de voz dele, Konan o encarou com raiva. Nem mesmo a Akatsuki consegue gerar dinheiro infinito, então não podemos ficar te dando tarefas o tempo todo, sabia? Apesar disso, ela ainda explicou. Desde que você abriu o banco Senshi, ele tem beneficiado toda a comunidade de Ami. A vila está se desenvolvendo rapidamente, mas o dinheiro no banco está se esgotando muito depressa. Se não diminuirmos o limite diário de empréstimo, os fundos podem não durar. Senshi suspirou aliviado, percebendo que esse era o problema. Com um gesto, ele sacou 10 cheques de 100 milhões de ryu e os entregou. Irmã Konan, não se preocupe com as finanças. Vou adicionar mais 1 bilhão de ryu ao banco. Deixe nossos aldeões expandirem à vontade. Ela quase suspeitou que Senshi tivesse roubado os tesouros das 5 grandes nações. Do contrário, como ele poderia ter conseguido 1 bilhão com tanta facilidade? Ela perguntou com ceticismo. Você não deixou nenhuma evidência em algum lugar, né? Irmã Konan, esse dinheiro vem de trabalhos legítimos, está bem? Ele explicou o impotente. Finalmente ela relaxou, aceitando os cheques, embora interiormente se maravilhasse. Esse cara é realmente a maior máquina de imprimir dinheiro do mundo shinobi. Enquanto isso, em Konoha, Orochimaru e Kabuto continuavam trabalhando dia e noite no Elixir do Chakra Eterno e no vírus da Luz Negra. Embora a pesquisa sobre o Elixir do Chakra Eterno tivesse atingido um impasse, a pesquisa sobre o vírus estava progredindo razoavelmente bem, sem grandes avanços ainda, mas promissora. Orochimaru disse a Kabuto. Kabuto envia amostras do Elixir de Chakra Eterno T4 aos daímios das 5 grandes nações e aos 4 Kage, e o tipo 6 aquele velho. Daqui a pouco, essas pessoas terão que nos enviar outra leva de verbas para a pesquisa. Com algum progresso inicial para eles verem, estarão mais dispostos a pagar. Kabuto assentiu respeitosamente. Você tem toda a razão, Lord Orochimaru. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 153. Sob as instruções de Orochimaru, Kabuto partiu para vários locais para entregar o Elixir de Chakra Eterno.
De acordo com o acordo da cúpula dos 5 Kages, Orochimaru precisava fornecer regularmente lotes desse elixir às 5 grandes nações e às 5 grandes vilas ninja. Caso sua pesquisa apresentasse algum avanço significativo, ele deveria prontamente comunicar os resultados mais recentes a todas as partes envolvidas. Naturalmente, Orochimaru não deixaria escapar algo que garantisse o financiamento contínuo de sua pesquisa. Para ele, quaisquer resultados intermediários, aquém da versão final perfeita do elixir de chakra eterno, poderiam ser liberados aos poucos, como se estivesse espremendo pasta de dente. Com Kabuto ausente em missões de entrega, Orochimaru dedicou-se inteiramente à pesquisa do vírus da luz negra. Seu maior problema era que ele ainda não havia encontrado uma maneira de controlá-lo. Se conseguisse resolver isso, então, com a capacidade quase ilimitada de evolução do vírus e sua habilidade de selecionar características genéticas superiores, um único ninja poderia alcançar o nível Kage em um tempo extremamente curto. Na verdade, até mesmo uma pessoa comum infectada com o vírus poderia, dado material biológico ninja suficiente, obter todos os tipos de chakra e dominar múltiplos ninjutsus. Quanto mais fundo Orochimaru investigava, mais potencial ele enxergava no vírus da luz negra. Contudo, seu progresso não era fácil. As peculiaridades do vírus superavam em muito suas expectativas, nem mesmo um prodígio como ele podia prever quando uma verdadeira descoberta aconteceria. Enquanto isso, Kabuto iniciou sua rota de entregas visitando primeiro os daimyo das 5 grandes nações, em seguida, as 5 grandes vilas ninja. A notícia da cúpula dos 5 Kages realizada durante os exames Chunin espalhou-se por muitas vilas ninja de pequeno e médio porte. Vários líderes ouviram dizer que Orochimaru estava desenvolvendo um elixir de chakra eterno. Infelizmente, o custo para adquiri-lo era proibitivo. Cada ciclo de pesquisa exigia um investimento de 100 milhões de ryu, uma quantia fora do alcance da maioria das forças além das 5 grandes nações e das 5 grandes vilas ninja. Pode-se dizer que além da recém-expansão a Megakuri, nenhuma outra vila ou facção possuía tais recursos financeiros. Mas isso não incomodava alguns. Se não pudessem comprá-lo normalmente, simplesmente recorreriam a outros meios, como matar e roubar. Não só não custaria nada, como também poderiam vendê-lo com uma grande margem de lucro no mercado negro. Assim, desde o fim dos exames Chunin, muitas pessoas estavam de olho em Orochimaru e Kabuto, aguardando o momento certo para se apoderarem do elixir. Logo após Kabuto deixar a Terra do Fogo rumo à Terra do Vento, ele percebeu que alguém o seguia. Mas não entrou em pânico, afinal, ele era um cliente pago para ganhar do mercado de Senshi. Os 300 milhões de ryu que havia gasto nos produtos de Senshi certamente não foram desperdiçados. Enquanto continuava seu caminho, uma pequena boca de aparência sinistra se abriu sob seu olho e a voz de Sukuna surgiu. Por que não se livrar daqueles peixinhos que te querem mal? Kabuto não se surpreendeu com o aparecimento de Sukuna. Desde que engoliu 2 dedos de Sukuna, este vinha aparecendo de vez em quando para conversar com ele. Não era à toa que Senshi havia dito que ao ingerir os dedos de Sukuna, Kabuto se tornaria o Jinchuriki de Sukuna. Diante da sugestão do Rei das Maldições, Kabuto respondeu com calma e clareza: Lorde Sukuna, já viu algum cirurgião abandonar uma cirurgia de transplante de órgãos no meio para começar a grelhar carne? A menos que esses ninjas e mercenários atrapalhem diretamente minha missão, não pretendo perder tempo lutando contra eles. Sukuna soltou um resmungo de desdém, e uma risada rouca e profunda ecoou. Sua analogia é perfeita. Acontece que eu sou excelente em fatiar ingredientes vivos em fatias finas e uniformes. Só me dê alguns segundos e eu os eliminarei num piscar de olhos. Kabuto balançou levemente a cabeça, mantendo-se firme em sua visão. Lorde Sukuna, é vantajoso para nós evitarmos o combate sempre que possível. É o melhor para concluir minha missão. É claro que se esses ninjas ou mercenários abusarem da sorte, lidarei com eles à sua maneira. Ao ouvir isso, Sukuna deu outro desdenhoso e ficou em silêncio, como se esperasse que a diversão começasse. Kabuto prosseguiu, ignorando os ninjas e observadores que o escondiam pelo caminho. Ele notou que esses perseguidores furtivos eram extremamente pacientes. Mesmo depois de ele ter entregado o elixir em segurança ao daimyo do País do Vento e a Sunagakure, eles não fizeram nenhum movimento. Sem que nada tivesse acontecido até então, Kabuto prosseguiu até o País da Terra para entregar o elixir ao seu daimyo e a Iwagakure. Ao chegar ao escritório do Tsuchikage, encontrou o Onoki de costas para a janela. Jovem, você tem consciência de que está numa situação muito perigosa? Embora o tom de Onoki parecesse casual, suas palavras estavam longe de ser triviais. Kabuto respondeu educadamente. Obrigado pela sua preocupação, Lorde Tsuchikage. Serei ainda mais cauteloso. Onoki deu uma risada fria. Só cautela não basta. Tenho uma ideia melhor. Dos elixires destinados ao daimyo do País do Relâmpago, Kumogakure, ao daimyo do País da Água e a Kirigakure, dê um frasco para cada um dos seguintes, Iwagakure. Depois, designarei nossos ninjas de elite para escoltá-lo. Eles ficarão gratos. Perder um único frasco não é grande coisa comparado a ter toda a carga roubada. Kabuto ficou momentaneamente sem palavras. Ele havia presumido que o aviso de Onoki viesse de boas intenções, jamais imaginara o verdadeiro objetivo do velho. Diante de uma exigência tão descabida, Kabuto recusou sem hesitar. Peço desculpas, Lorde Tsuchikage. Devo cumprir o acordo da reunião dos 5 Kages e garantir que cada frasco chegue conforme o planejado. Aqui está a sua parte, por favor, examine-a. Enquanto falava, ele abriu um pergaminho de selamento e uma pequena caixa apareceu na mesa de Onoki. Onoki inspecionou o elixir com relutância. Visivelmente descontente por não ter conseguido mais, bufou. Perto dali, Kitsushi e Kurotsushi estavam fascinados pela qualidade do elixir. Kurotsushi comentou: Isto é incrível, os nossos veteranos mais velhos que tomaram a bebida ficaram notavelmente revigorados. Kitsushi suspirou.
É uma pena que nós, em Wagakuri, não tenhamos ninguém capaz de desenvolver algo assim. Ao examinar o elixir, Onoki ficou um pouco surpreso. Esta é a quarta versão? Deveria ser ainda mais potente agora, certo? Kabuto assentiu. Sim. O elixir de nível 4 foi significativamente aprimorado em todos os aspectos. Ele manterá suas costas mais eretas do que as muralhas de Wagakuri. Ao ouvir isso, Onoki ficou ainda mais ansioso pelos elixires restantes. Tentou novamente com um tom tentador. Jovem, você não reconsideraria minha proposta? Seria mais seguro. Entre uma perda total e a perda de apenas um frasco. Obviamente eles escolheriam um mal menor. Kabuto ficou praticamente sem palavras. Por trás de seus óculos, um brilho intenso reluziu. Quem quer que tenha afirmado que a torre do Tsuchikage era prova de som estava claramente enganado. A ganância desse velho está ecoando por toda Iwagakuri. Nossa, ele é velho e continua tão ganancioso. Não admira que as costas dele estejam sempre doloridas. Embora revirasse os olhos por dentro, Kabuto manteve um sorriso educado. Obrigado pela sua preocupação, Lord Tsuchikage. Mas se os outros Kage descobrissem que nossas entregas conjuntas se transformaram em um acordo especial de Wagakuri, Lord Orochimaru provavelmente teria que triplicar ou quadruplicar seus fundos de pesquisa apenas para atender às exigências deles. Dito isso, ele se virou e saiu do escritório. Assim que ele se foi, Kurotsushi provocou. Vovô, por que você fica de olho no elixir de chakra eterno dos outros? E Wagakuri também não tem um? Onoki bufou, respondendo com ar de superioridade. Seus efeitos são extraordinários. Pode ajudar muitos dos nossos ninjas mais velhos a continuarem contribuindo para a vila. É claro que quanto mais, melhor. Enquanto falava, ele se elevou no ar, como se fosse sair. Kurotsushi perguntou rapidamente. Vovô, para onde você vai? Respondeu Onoki desplicentemente, estou seguindo para ver se consigo alguma coisa barata. Os relatórios da Ambu dizem que muitos ninjas de outras vilas e mercenários do mercado negro estão atrás daquele garoto. Provavelmente vão atacá-lo assim que ele sair de Iwagakuri. Ele fez uma pausa, com um olhar astuto nos olhos. Embora não possamos roubar o elixir nós mesmos, se outros ninjas e mercenários o conseguirem primeiro, certamente podemos aproveitar as sobras. Kurotsushi e Kitsushi ficaram boquiabertos. Kurotsushi não pôde deixar de perguntar. Vovô, as outras 4 grandes aldeias não virão atrás de nós se fizermos isso? Onoki deu de ombros, descartando a ideia. Que culpem os bandidos que roubaram. O que isso tem a ver comigo? Ele falava como se não fosse da sua conta, enquanto esperava que os perseguidores atacassem logo, pois se Kabuto se afastasse muito, seria mais difícil para ele intervir. Após deixar a torre do Tsuchikage, Kabuto partiu rapidamente de Wagakuri. Os ninjas de vilarejos menores e os mercenários do mercado negro que o seguiam o tempo todo estavam aparentemente prontos para atacar. Kabuto suspirou interiormente. Tudo o que eu queria era entregar os elixires em paz e depois voltar a trabalhar com o Lord Orochimaru. Esse desejo claramente se foi agora. Ele estava usando a técnica de movimento corporal rápido para se apressar quando um Fuma Shuriken gigante veio assobiando em sua direção. Kabuto desviou instantaneamente, mas os atacantes já haviam previsto isso. No momento em que ele se moveu, 2 correntes de ferro se estenderam, prendendo-o firmemente como um bolinho de arroz. Ao verem Kabuto preso, 2 ninjas se aproximaram com sorrisos presunçosos, prontos para levá-lo embora. Mas assim que chegaram perto, Kabuto, amarrado como um pacote, soltou um suspiro suave. Você sabia de algum fato aleatório sobre o bisturi dos chakras? Quando sua afiação ultrapassa 7.000 rotações por segundo, ela também pode polir metal com plasma. Então veio um baque. Kabuto, enredado em correntes, transformou-se em um tronco, caindo com um baque surdo. Os 2 ninjas mal tiveram tempo de sentir um arrepio na nuca antes de perceberem que haviam sido enganados. Kabuto usará o jutsu de substituição para ludibriá-los e conforme se aproximavam, ele cortara suas gargantas das sombras com seu bisturi de chakra. Uma pena que tenham percebido tarde demais. Um segundo depois, ambos desabaram como cadáveres sem vida. Kabuto emergiu, ajeitando os óculos com um leve brilho nas lentes. Se você está tão afim de morrer, não vamos perder tempo. Venha logo. Figuras começaram a surgir de todas as direções. Elas vinham de diferentes vilarejos e círculos do mercado negro, servindo a diferentes facções, mas com um único objetivo: roubar o que restasse do elixir de chakra eterno de Kabuto. Enquanto esses ninjas e mercenários cercavam Kabuto, Onoki observava de uma colina distante ao lado de Kurotsushi e Kitsushi. Parece que desta vez vamos receber algumas doses a mais desse elixir do que o esperado, disse Onoki com um sorriso satisfeito, os olhos brilhando maliciosamente. Kurotsushi mostrou a língua com uma expressão preocupada. Vovô, se Konoha deixou ele entregar sozinho, provavelmente não é tão fácil derrotá-lo, né? Antes que Onoki pudesse responder, Kitsushi interrompeu. Os que vêm atrás dele não são todos peixes pequenos, alguns são da elite de vilarejos menores. E também há mercenários notórios do mercado negro. Mesmo que Kabuto seja forte, contra tantos, será difícil escapar, quanto mais derrotá-los. Onoki assentiu em concordância. Exatamente. Se ele for esperto, simplesmente largará o elixir e fugirá. O elixir pertence a Orochimaru, mas a vida dele é dele. Enquanto os 3 conversavam, Kabuto já havia entrado em confronto com os ninjas e mercenários. Apesar de forte, ele começou a vacilar diante de tantos inimigos formidáveis. Bang! Um chute forte atingiu seu abdômen, arremessando-o para longe. Ele caiu com força e deslizou por uma certa distância. Na mente de Kabuto, a voz de Sukuna se elevou novamente. Muito bem, me dê o controle do seu corpo. Eu cuido desses peixes pequenos.
Kabuto hesitou. Ele e Sukuna haviam discutido esse cenário assim que Kabuto percebeu que estava sendo seguido, mas entregar completamente seu corpo a Sukuna ainda o deixava hesitante. Agora, porém, deixar Sukuna lidar com a situação era a melhor opção. Mesmo que Kabuto tentasse se libertar e fugir, esses ninjas e mercenários gananciosos não desistiriam. Eles o seguiriam até conseguirem o Elixir. Isso foi decisivo para Kabuto. Lorde Sukuna, chegamos a este ponto. Vamos fazer do seu jeito. Sukuna deu uma risadinha sarcástica transbordando de desprezo. Eu já te disse antes, esses pirralhos vão acabar cavando a própria cova. Nenhum dos ninjas e mercenários ao redor percebeu que Kabuto havia cedido o controle. Ao vê-lo derrotado, todos avançaram, ansiosos para pegar o Elixir de chakra eterno. Na colina distante, Onoki e os outros acreditavam que a morte de Kabuto era certa. Ele não conseguiria manter o Elixir, provavelmente perderia a vida também. Mas quando todos pensavam que Kabuto estava acabado, o inesperado aconteceu. Bum! Uma explosão colossal de poder irrompeu do centro de Kabuto, espalhando-se em todas as direções. Todos olharam para Kabuto novamente e perceberam que ele havia sofrido uma transformação chocante. Estranhas marcas negras se espalhavam por seu rosto, pescoço, braços, por todo o seu corpo. Uma aura sinistra emanava dele em ondas. Uma inspeção mais detalhada revelou que ele agora tinha um par de olhos estreitos sob cada um dos seus olhos originais. A fachada gentil de ninja médico havia desaparecido. Ele se tornara algo brutal, sinistro e dominador. Ele encarava os ninjas e mercenários ao redor com desprezo, como se estivesse olhando para um enxame de insetos. Então este é o elixir que você quer? Kabuto, ou melhor, Sukuna, zombou, erguendo um frasco. Sua voz era baixa e ameaçadora. Uma pena que você não viverá o suficiente para tomá-lo. No instante em que Sukuna terminou, o próprio ar pareceu congelar. Os ninjas e mercenários sentiram uma pressão esmagadora, mas a ganância os impediu de recuar. Mesmo assim, um deles tentou provocá-lo. Você só está fingindo. Mesmo que use algum jutsu para aumentar temporariamente seu poder, você ainda vai morrer? Ele nunca terminou. Num instante, inúmeras lâminas cortantes, afiadas como uma tempestade de navalhas, surgiram. O homem foi cortado em incontáveis fragmentos num instante, sem tempo sequer para um grito. Imediatamente depois, mais arcos prateados e ofuscantes cintilaram no ar, lembrando a foice de um ceifador. Antes mesmo que pudessem fugir, os ninjas e mercenários ao redor foram decepados na cintura ou partidos ao meio, restando apenas membros espalhados e restos sangrentos no chão. Em meio à carnificina sangrenta, Sukuna soltou uma gargalhada selvagem. Nada mal, nada mal. São só 2 dedos, e essa liberação rivaliza com o meu auge. Esse cara nasceu para ser meu receptáculo. Ha 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 ha. Estou começando a aguardar ansiosamente a expansão de domínio deste corpo. Da encosta, Onoki e seus 2 companheiros observavam horrorizados. Embora Onoki já tivesse presenciado muita confusão, ele ainda franzia a testa com os olhos cheios de cautela. Kurotsushi e Kitsushi estavam tão atonitos que não conseguiam falar, com os olhos arregalados e imóveis. Com a voz trêmula, Kurotsushi perguntou baixinho. Vovô, que jutsu foi aquele que o Kabuto usou? Desde quando Konoha tem algo tão assustador? Onoki balançou a cabeça sombriamente. Nunca vi nada parecido. Não existe nenhuma técnica no arsenal de Konoha como a que Kabuto acabou de usar. Em todos os seus anos, e com toda a informação que acumulou como Tsuchikage, o Onoki nunca ouvirá falar de nada que se comparasse àquilo. Ele viera na esperança de lucrar com os problemas alheios, mas as coisas tinham ido muito além do que ele imaginara. Kitsushi engoliu em seco. Pai, talvez devêssemos recuar? É perigoso ficar aqui. Embora relutante, Onoki assentiu. Não era hora de se exibir. Levou Kurotsushi e Kitsushi consigo, observando de longe a partida de Kabuto. A essa altura, Kabuto já havia retirado o poder de Sukuna. As marcas negras desapareceram e seu olhar retornou ao calor e à compostura habituais. Ajeitando suas vestes, ele partiu sem demorar, continuando em direção à Terra dos Relâmpagos. Ao mesmo tempo, em outra estrada, a dupla dinâmica Naruto e Sasuke corriam a toda velocidade em direção a Megakuri. Enquanto corriam, Naruto reclamou. Sasuke, você tem certeza de que Itachi-san está em Amegakuri? Não quero voltar de mãos vazias de novo. Sasuke lançou-lhe um olhar frio. O quartel-general da Akatsuki fica em Amegakuri. Todos no mundo ninja sabem disso. Se Itachi se juntasse a eles, seria lá que ele estaria. Naruto fez beicinho. Mas Amegakuri é enorme. Por onde vamos começar a procurá-lo? Sasuke não respondeu, apenas acelerou o passo. A essa altura, Amegakuri já não se parecia em nada com a pequena cidade fechada que costumava ser. Sob a influência da Akatsuki, adotou uma política aberta e rapidamente se desenvolveu em um importante centro do mundo ninja. Graças a Senshi e Karin, que usavam seus característicos mantos vermelhos em público, a presença da organização era conhecida em todos os lugares. Conforme Naruto e Sasuke se aproximavam, Naruto não pôde deixar de franzir a testa. Sasuke, onde exatamente devemos procurar Itachi? Não podemos ficar vagando por aí sem rumo. Sasuke balançou a cabeça friamente. Eu também não sei. Vamos primeiro para Megakuri. Naruto deu de ombros. Bem, é melhor do que ficar vagando sem rumo por aí. Eles entraram facilmente, a Megakuri não tinha verificações de identidade complicadas. A vila estava repleta de clones do estilo madeira de Senshi e ninjas formidáveis da Akatsuki. Até mesmo lutadores de nível Kage evitavam ações precipitadas. Qualquer um que causasse problemas corria o risco de ser detido pelo homem de olhar estranho, que perguntava: quantos raios você consegue pegar com as mãos nuas? Embora Naruto e Sasuke fossem alunos de Senshi há algum tempo, eles sabiam pouco sobre a Megakuri. Assim que entraram, Naruto ficou impressionado com a visão dos prédios imponentes e das lojas movimentadas. Tudo parecia drasticamente diferente. Isso é loucura. Quando foi que a Megakuri se transformou nisso? Naruto arregalou os olhos, mal conseguindo acreditar.
Sasuke, aparentemente calmo, ainda demonstrava um lampejo de surpresa nos olhos. Ele falou baixinho, não haja como um caipira. Tudo isso é graças aos esforços do sensei. Não precisa ficar tão chocado. Naruto ainda não conseguia se acalmar. Mas isso é loucura. Konoha é praticamente uma vila em comparação? Sasuke suspirou. Você já sabe do que o sensei é capaz. Não é nenhuma surpresa. Nesse instante, uma voz familiar veio de trás. Senshi não apenas construiu a melhor academia do mundo ninja e o maior abrigo para refugiados. Ele também inaugurou o maior banco. Naruto se virou com os olhos brilhando. Karin-chan, acabamos de chegar e já demos de cara com você, que sorte. Karin levou a mão à testa. Naruto, quantas vezes eu preciso te dizer me chame de Karin-chan? Naruto assentiu com entusiasmo. Entendi, Karin-chan. Vou me lembrar, Karin-chan. Karin não se deu ao trabalho de responder. Naruto nunca parecia entender o que ele queria dizer. Sasuke, por sua vez, ficou feliz em ver Karin e perguntou imediatamente. Você sabe onde está aquele cara, Itachi? Os grandes olhos de Karin brilharam pensativos. Ela perguntou casualmente. Por que você está procurando por ele, Sasuke? Ela sabia da mágoa de Sasuke contra Itachi, mas duvidava que ele tivesse alguma chance agora. Se fosse atrás de Itachi, só estaria pedindo para apanhar. Então, em vez de revelar o paradeiro de Itachi, ela perguntou por que Sasuke o queria. Ele respondeu sem hesitar, com a voz firme e determinada. Vou matá-lo. Os olhos de Karin se arregalaram. Ele é um caso perdido. É claro que Sasuke havia ficado mais forte, chegando até a aprender a técnica da dança da fusão com Naruto para liberar breves rajadas de poder. Mas Karin ainda acreditava que ele estava longe do nível de Itachi. Inclinando a cabeça pensativa, ela deu um tapinha no ombro dele, imitando o tom de Senshi, e falou com seriedade. Sasuke, você não é páreo para Itachi agora. Você precisa de mais tempo para evoluir. Ela ergueu o punho acima da cabeça dele, indicando o quanto ele precisava crescer para ter alguma chance de derrotar Itachi. Sasuke piscou, claramente perplexo. Ele se lembrou de Senshi ter dito algo semelhante quando se conheceram. Com um suspiro de derrota pensou, provavelmente Karin-chan também não sabe onde Itachi está. Então ele perguntou diretamente, onde está o sensei? Karin respondeu casualmente, ele provavelmente está na academia ninja. Eu levo vocês dois até lá. Sasuke assentiu com a cabeça. Naruto, por sua vez, estava cheio de curiosidade sobre a academia de Amegakure. Guiados por Karin, eles logo chegaram. Imediatamente Naruto e Sasuke perceberam que a atmosfera era completamente diferente da de Konoha. A academia de Konoha treinava principalmente genins, mas a de Amegakure era aberta a todos os níveis. Genins, chunins, junins, qualquer um podia estudar ali. Eles caminharam pelo campus, vendo muitos clones de Senshi no estilo madeira instruindo os jounin de Amegakure. Depois de passar por alguns prédios, chegaram à sala do diretor. Ao vê-los, Senshi pensou consigo mesmo. Kakashi deve estar arrancando os cabelos. O Jinchuriki da raposa de 9 caudas de Konoha e o último Uchiha tinham fugido para Amegakure, se Kakashi era o responsável por eles. Provavelmente não estava nada contente. Por outro lado, talvez um Sharingan não fosse suficiente para ficar de olho nesses dois encrenqueiros. Naruto cumprimentou Senshi animadamente. Sensei, acho que Amegakure é muito melhor que Konoha. Depois disso, Sasuke e eu podemos morar aqui e fazer missões? Senshi deu um leve sorriso. Visitar de vez em quando não tem problema, mas se estabelecer aqui a longo prazo não é muito apropriado. Além disso, a Terra do Fogo ainda é uma das 5 grandes nações. Há muitas missões do mercado negro para você por lá também. Ele fez uma pausa, observando-os atentamente. Então, o que traz vocês dois a Amegakure desta vez? Sasuke respondeu sem rodeios. Sensei, eu vim encontrar o Uchiha Itachi. Quero matá-lo eu mesmo e reviver o clã Uchiha. Senshi assentiu. Reconstruir o clã Uchiha é um objetivo nobre, mas você não é páreo para Itachi agora. Naruto interveio. Mas Sensei, se Sasuke e eu nos fundirmos em Naruzuki com a fusão, talvez possamos derrotá-lo, certo? Senshi piscou. Seu primeiro pensamento foi, será que Sasuke fez alguma lavagem cerebral em Naruto? Ele mesmo os ensinou a técnica de fusão e os viu se fundirem, mas desafiar Itachi? Isso parecia improvável. Sasuke, percebendo o ceticismo de Senshi, explicou rapidamente, Sensei, quando Naruto e eu nos fundimos com a dança da fusão e entramos em modo de batalha, algo especial acontece. Algo especial? Senshi coçou o queixo, intrigado. De fato, ele nunca os tinha visto lutar a sério em sua forma fundida. Ficou curioso. Que tal me mostrarem no campo de treinamento? Naruto e Sasuke trocaram olhares e responderam em uníssono. Claro, Sensei. Então Senshi conduziu os dois pequenos touros Naruto e Sasuke, junto com Karin, até o campo de treinamento da academia. Tanto Senshi quanto Karin observavam curiosos. Assim que chegaram, Naruto e Sasuke se posicionaram em um à esquerda, o outro à direita, e se prepararam para realizar o ritual de fusão. Hahaha. Mas no momento em que começaram a dançar aquele movimento característico mão esquerda, mão direita, em câmera lenta, Karin caiu na gargalhada. As pontas dos dedos, quase alinhadas, quase se tocaram. Senshi deu um tapinha na cabeça de Karin impotente. Karin, o que você está fazendo? Não os interrompa. Se eles não conseguirem se fundir, a culpa é metade sua. Karin esfregou a cabeça, contrariada. Mas essa dança é tão engraçada. Senshi acariciou o queixo. Talvez eu ensine a dança da fusão para você e para Fu também? Depois de praticar bastante, vocês se acostumam. Karin cruzou os braços imediatamente. De jeito nenhum. Ela definitivamente não queria praticar aquela dança com Fu, sua principal rival pelo título de melhor assistente Mirim. Tentando impedir que Senshi tivesse mais ideias, ela se agarrou à perna dele, esfregando a cabeça na cintura dele de forma adorável. Senshi estava apenas brincando. Ao ver a reação dramática de Karin, ele acenou com a mão dispensando-a. Tudo bem,
Não vamos interrompê-los novamente. Então ele disse a Naruto e Sasuke, vocês dois também precisam treinar para bloquear distrações. Não importa o que aconteça, vocês precisam completar a fusão. Eles assentiram seriamente. Na verdade, geralmente tinham boa concentração, apenas baixavam a guarda em um ambiente tão seguro. Desta vez, preparados, executaram a dança da fusão novamente, com as pontas dos dedos se alinhando perfeitamente, sem mais nenhum contratempo. Bum! Uma luz branca deslumbrante iluminou o campo de treinamento. Senshi e Karin já estavam familiarizados com a fusão deles, então não se surpreenderam. Quando o brilho e o turbilhão de luz se dissiparam, Naruzuki, com cabelos loiros e vestindo as roupas de Metamoru, estava diante deles. Senshi disse casualmente, Naruzuki, que tal um treino rápido comigo? Surpreso por dentro, será que o sensei vai me dar uma limpeza geral? Ao ver sua expressão confusa, Senshi deu uma risadinha. Não se preocupe, dê tudo de si. Eu vou me conter o suficiente para que você não se machuque. Encorajado, Naruzuki imediatamente lançou um ataque, desaparecendo e reaparecendo bem na frente de Senshi com um soco feroz. Senshi notou com leve surpresa que a força de Naruzuki havia aumentado bastante desde a última vez que os vira. Mesmo assim, o punho não o atingiu. No instante anterior ao impacto, Senshi desapareceu, reaparecendo atrás dele. Senshi demonstrou um leve interesse em seu olhar. Ele sentiu uma onda familiar de energia em Naruzuki, um resquício do olho da mente do Kagura. Num instante, Senshi percebeu que na forma de fusão, alguns dos poderes latentes de Naruto, pertencentes ao clã Uzumaki, despertavam, concedendo-lhe aquela habilidade sensorial avançada. Em seguida, Senshi e Karin perceberam que os olhos de Naruzuki haviam mudado para um Sharingan azul brilhante. Sua percepção, reflexos e velocidade aumentaram drasticamente. Bum! Sem hesitar, Naruzuki se virou novamente, desta vez atacando com um soco mais forte. Mesmo que sua velocidade fosse várias vezes maior do que antes, ainda não era suficiente para alcançar Senshi, que não podia ser superado apenas pela rapidez. Então veio a verdadeira surpresa. Depois que Senshi se esquivou, inúmeras correntes saíram do corpo de Naruzuki, chicoteando Senshi em sua direção. Karin exclamou, boquiaberta. Ele consegue até usar correntes de selamento adamantinas? Ela sabia muito bem que Naruto não havia despertado essa habilidade sozinho, mas na forma de Naruzuki, ela estava lá. Infelizmente, Naruzuki ainda não conseguia aprisionar Senshi. Na batalha que se seguiu, Naruzuki lutou com todas as suas forças. Senshi ficou satisfeito com o progresso geral dele. Aos olhos de Senshi, Naruzuki mal conseguia enfrentar Itachi, mas ainda não o ameaçava de verdade. Mesmo assim, esses dois garotos ainda eram jovens, tinham muito espaço para evoluir. Justo quando Senshi pensou que eles já tinham demonstrado todo o seu poder, ele percebeu Naruzuki mudando novamente conforme a luta prosseguia. Baseando-se na fusão bem-sucedida dos poderes de Azura e Indra, eles repetiram essa fusão muito mais rapidamente. E o Sharingan nos olhos de Naruzuki começou outra transformação. Pouco tempo depois, Senshi os viu adquirir uma tonalidade lilás pálida com um padrão de círculos concêntricos. Ele parou por um instante. O Rinnegan também? Assim que Naruzuki despertou o Rinnegan, ele parou e falou animadamente com Senshi. Sensei, este é o poder que eu queria. É incrivelmente forte. Quero usá-lo para derrotar Itachi. Um instante antes, Senshi planejava uma técnica leve, como um golpe na cabeça para impedir que Naruzuki explodisse acidentalmente metade da academia. Agora que Naruzuki havia parado por conta própria, Senshi pôde examiná-lo mais de perto. Afinal, Madara passou eras fundindo o DNA de Hashirama, os poderes de Azura e Indra, antes de finalmente obter o Rinnegan. Naruto e Sasuke simplesmente o conseguiram através da dança da fusão? É quase inacreditável. Ao confirmar que Naruto e Sasuke realmente podiam usar o Rinnegan, Senshi ficou encantado. Mesmo contando apenas com a dança da fusão, Naruto e Sasuke ainda não seriam suficientes para ameaçar Itachi de verdade, mas se o Rinnegan estivesse disponível, tudo mudaria. Nesse mundo ninja onde poderes visuais são tudo, o Rinnegan era um trunfo absoluto. Esse poder poderia fazer Itachi sofrer bastante. Enquanto Senshi refletia, Karin cutucou e apontou para os olhos de Naruzuki. Senshi, eu também quero aprender isso. Ele acenou para ela com um sorriso, dispensando-a com um gesto. Não precisa. O formato dos olhos dele não se compara à beleza dos seus. Por dentro, porém, Senshi pensou, este é o Rinnegan. Onde diabos eu conseguiria outro par para Karin? A menos que eu desbloqueasse a função de saque avançado. Mas isso ainda está longe, não dá para saber quando vai acontecer. Assim que confirmou que Naruto possuía o Rinnegan, ele esperou o tempo da fusão terminar e alegremente passou informações sobre Itachi para Sasuke. Sasuke, com a ajuda de Naruto, você realmente pode enfrentar Itachi agora. Senshi deu um tapinha no ombro dele. No momento, Uchiha Itachi e Yoshigaki Kizami estão na filial da Akatsuki em Kerigakuri. Você pode encontrá-lo lá. Sasuke há muito tempo desejava matar Itachi. Ao saber onde encontrá-lo, mal podia esperar mais um segundo. Ansiosamente perguntou a Senshi, Sensei, Naruto e eu podemos partir agora mesmo para enfrentá-lo? Senshi assentiu com a cabeça. Com certeza. Quando você ouvir, não se contenha, dê uma lição nele. Radiante, Sasuke respondeu, entendi, Sensei. Vamos lá. Ele imediatamente agarrou o braço de Naruto e o arrastou em direção a Kerigakuri. Naruto, sendo arrastado, reclamou. Ei, Sasuke, não podemos descansar primeiro? Não é como se Itachi soubesse que estamos vindo. Sasuke o ignorou, continuando a correr à frente. Naruto só podia segui-lo.
Pelo menos eles descansavam de vez em quando, em vez de correrem sem parar o tempo todo. Enquanto isso, em Kirigakuri, Uchiha Itachi não fazia ideia de que seu irmão tolo estava vindo para acertar as contas e desta vez, Sasuke estava armado com um Rinnegan. Se Itachi tentasse dizer a Sasuke novamente, venha me encontrar quando você tiver os mesmos olhos que eu não colaria. Uma vez que Sasuke se fundisse com Naruto, o Rinnegan dele superaria facilmente o Mangekyou Sharingan dele. Embora o crescimento de Kirigakuri não tenha conseguido acompanhar a ascensão explosiva de Amegakuri, avançou significativamente em comparação com os antigos tempos da Névoa Sangrenta. Embora ainda estivesse atrás do nível de expansão de Amegakuri, estava em pé de igualdade com vilas aliadas como Kusagakuri ou Takigakuri. Desde que Kirigakuri abriu sua própria filial da Akatsuki, muitos ninjas locais se juntaram a eles, receberam treinamento e ajudaram a construir a vila. Como um dos líderes da filial, Kizami teria preferido dedicar todo o seu tempo às missões, ganhando dinheiro suficiente para que até mesmo Senshi o chamasse respeitosamente de chefe tubarão. Mas ele precisava reservar um pouco de energia para tarefas administrativas, então alternava entre o trabalho em missões e o treinamento de novos ninjas na filial. Como Kizami dedicava a maior parte do seu tempo às missões, as operações diárias na filial de Kirigakuri ficavam em grande parte a cargo de Uchiha Itachi. Embora Itachi aderisse à filosofia de fazer o mínimo necessário, ele ainda acabava lidando com muitos assuntos importantes como um dos líderes. Nesse momento, Itachi estava sentado no segundo andar da filial da Akatsuki, olhando pela janela para o pátio de treinamento. A maioria dos ninjas que treinavam ali eram jovens estudantes de Kirigakuri, com alguns jovens mais velhos particularmente talentosos entre eles. Suas funções envolviam realizar missões para a Akatsuki principal ou para a própria vila. Quando não tinham missões designadas, estavam livres para treinar ou aceitar tarefas propostas para aprimorar suas habilidades. Enquanto Itachi observava em silêncio, o ninja correu até a porta do escritório e relatou: Itachi-san, detectamos 2 ninjas de Konoha se aproximando de Kirigakuri em alta velocidade. Itachi demonstrou pouca mudança de expressão, mas sua mente estava a mil. Por que ninjas de Konoha estavam indo para Kirigakuri? Ele não havia recebido nenhuma informação ou ordem sobre isso. Após pensar um pouco, perguntou: qual a aparência deles? O ninja repórter hesitou, depois disse: Itachi-san, um deles veste um agasalho laranja, tem cabelo loiro e aparenta ter uns 11 ou 12 anos. O outro tem mais ou menos a mesma idade e se parece um pouco com você. Nesse momento, Itachi compreendeu imediatamente. Aqueles 2 que se aproximavam de Kirigakuri eram Sasuke e Naruto. Aquilo não era nada bom. O caminho de Konoha para Kirigakuri não era dos mais seguros. Mesmo que não estivessem em guerra, não se podia descartar a possibilidade de encrenqueiros querendo iniciar um conflito. Se Naruto e Sasuke se metessem em encrenca em Kirigakuri, as relações com Konoha ficariam realmente tensas. Itachi respondeu prontamente ao ninja: entendo. Mostre-me a localização deles, eu mesmo cuidarei disso. O ninja tirou um mapa de sua bolsa e o entregou com as 2 mãos. Itachi-san, a linha vermelha aqui mostra a rota aproximada deles. Na velocidade deles, chegarão aqui em breve. Itachi aceitou o mapa e assentiu levemente. Não se preocupe, eu cuidarei disso. Ele então saiu do escritório, seguindo a rota do mapa para interceptar Naruto e Sasuke. Por que eles estão vindo para Kirigakuri? Sem uma resposta imediata, Itachi deixou suas dúvidas de lado e partiu em disparada para enfrentá-los de frente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.